A paz, povo da fé, povo querido, que vos fala Pastor Júnior. Já quero levar uma mensagem de reflexão para a vida de vocês, povo querido. A todos que vão estar ouvindo essa mensagem, a palavra de reflexão para as suas vidas. Com o Pastor Júnior, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, que está na carta de Mateus, capítulo 28 e versículo 19 a 20. Amém? Glórias a Deus. Eu vejo, meus queridos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ele ressurgiu. Oh, glórias a Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz no capítulo 28, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveras um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Aleluias! Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vide e vede o lugar onde o Senhor jazia. Indo, pois, imediatamente a dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presuçosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sais ao encontro delas, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizeis aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá eles me verão. Amém? Meus amados queridos, no capítulo 28 de Mateus, fala da infalível ressurreição do nosso Senhor e Salvador de nossas almas, Cristo Jesus. Eu vejo, meus amados, meus queridos, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e ele está conosco quando nós invocamos e buscamos sua face, por intermédio do Santo Espírito. Jesus falou certa vez: eis que vos dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões, e o inferno não prevalecerás contra a igreja. Eu vejo essas palavras do Senhor, que ele está conosco, cooperando conosco até a volta dele. Eu também tenho meditado em Atos capítulo 2, que fala dos discípulos, que quando Jesus, no espaço de 40 dias, se apresentou para eles depois da sua ressurreição e depois ascendeu aos céus, prometendo-nos, da promessa que viria da parte do Pai, o Espírito Santo. E para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto receberia poder. E de fato aconteceu em Jerusalém. Em nome de Jesus Cristo, Atos capítulo 2, se cumpriu o dia de Pentecostes, aonde todos os discípulos, os 12, reunidos na presença do Pai, buscando, e o Senhor já tinha ascendido ao céu. Eles perseveravam unanimemente em Atos capítulo 2, até que a promessa veio da parte do Pai, a dito de como Jesus tinha falado. E se cumpriu-se o dia de Pentecostes, o dia da promessa, e está conosco
o Santo Espírito, glorioso, o Santo Espírito de Deus. Amém, do cosplequemante fire. Amém, meus queridos. Na carta, dessa mesma carta de Mateus 28, e no versículo 19, eu vou ler no versículo 16 até o 19. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus, na terra, é-me dado todo o poder. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinais todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando também a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou com vocês, convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos a promessa e a constante presença de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Nesse texto sagrado sobre a constante presença de Cristo em nossas vidas, essa promessa que o Senhor Jesus fez em Mateus 28, 20, é sem dúvida um dos mais importantes, meus queridos ouvintes, povo da fé. O mais importante legados que ele deixou para a sua igreja nesse tempo. Ele prometeu estar conosco todos os dias e não há um só dia que ele esteja ausente de nós. Se nós invocá-lo e buscarmos, adorarmos com todas as nossas forças. Amém? Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqueles que crêem, amém? E também os sinais do Senhor acompanham aqueles que crêem. Ele nunca nos desamparará. A constante presença, meus ouvintes queridos, a constante presença do Senhor em nossas vidas é a garantia de que Ele nunca nos abandonará. Eu vejo na carta de Gênesis capítulo 28, 15, o Senhor disse a Jacó: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Amém? Tomar a esta terra, porque te não deixareis até que te haja feito o que te tenho dito. Amém? Lá na carta de Deuteronômio 31, 6, versículo 6, o Senhor encorajou também o seu povo por intermédio de Moisés, dizendo: Esforçai-vos, animai-vos, e não temais, nem vos espante diante deles quem? Inimigos, né? Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, e não vos deixarás, nem vos desampararás. Complementando já em Deuteronômio 31, 8, vimos no 31, Deuteronômio 31, 6, agora continuando no 31, versículo 8, a palavra de Deus afirma: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de você, de ti, ele serás contigo, e não te deixarás, nem te desampararás, e não temas, nem te espante. Olha que palavra gloriosa. Josué 1,9, o Senhor disse a Josué: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, glória a Jesus! Meus amados ouvintes, a sua presença nos garante segurança. Olha que tremendo, meu Deus, que maravilha! A constante presença de Cristo em nossas vidas nos garante proteção e segurança. O Senhor disse a 2 Samuel 7,9 a Davi: Fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de você, e fiz para ti um grande nome. Aleluia! E fiz para ti um grande nome. Meu Deus, como o nome dos grandes que há na terra. Mas continuando também na Nova Aliança, meus amados queridos, do Novo Testamento, falar sobre Atos 18, 9 e 10. Senhor e Salvador Jesus O Cristo. Senhor Jesus confirmou a sua promessa à vida de Paulo, dizendo:
não temais, e fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará as mãos de ti, para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meu Senhor, Atos 27 e 24, o Senhor Jesus, mais uma vez, garantiu a sua presença e proteção a Paulo em meio às tempestades, ele dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentados a César, eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo. Em Marcos 16, 20, a Bíblia afirma que os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguiram. O Senhor confirma a sua constante presença com os seus discípulos e por meio de sinais. Hoje o Senhor opera a mesma forma, da mesma forma que o Senhor andou pregando no poder do Espírito Santo com sinais e maravilhas, sinais miraculosos, o Senhor também opera e coopera conosco neste século que nós estamos vivendo. Amém? Por mais de 2000 anos atrás, o Senhor pregou, ensinou, curou e libertou muitas pessoas, porque o Senhor, nosso Deus, era com o nosso Mestre, com o nosso Cristo. A constante presença de Cristo em nossas vidas nos garante proteção, nos garante segurança. Como Davi, Deus foi com Davi. Por onde ele foste, por onde ele passastes, e Deus deu os seus inimigos nas suas mãos, porque Deus tem todo o poder. Atos 27 e 24, o Senhor Jesus mais uma vez garantiu a sua presença e proteção a Paulo em meio às tempestades e perseguições. O Senhor sempre nos dá livramento. Amém? O Senhor está conosco quando nós estamos com Ele. A Bíblia afirma que os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O Senhor confirma a sua constante presença com os seus discípulos por meio de sinais. Lembre-se, os sinais acompanham aqueles que crêem. Somente a constante presença de Cristo em nossas vidas é que pode oferecer segurança no caminho. Sabedor desta grande verdade, Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15, lá na carta dos 10 mandamentos. Êxodo 33:15. Amados ouvintes, a presença de Jesus, sem a presença de Cristo Jesus, nada podemos fazer. João 15:5. O Senhor já havia assegurado a sua presença com o patriarca Moisés, dizendo: irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Olha só, amados queridos ouvintes, lembre-se, o vencedor da morte, a vida venceu a morte, Cristo venceu a morte por nossa causa. Aleluia! A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Em João 11:25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crês em mim, ainda que esteja morto, vai viver, ou viverá. A ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou esta declaração que ele fez e mostra que todas as demais declarações que ele fez, amados queridos ouvintes, são verdadeiras. Meu Deus! João 10:17, o próprio Cristo, nosso Senhor, já havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Portanto, não foi a morte que matou Cristo, nosso Senhor. Foi Ele mesmo que doou a vida por nós e ao terceiro dia
resumiu novamente. Ele a ressumiu novamente. Ressuscitou. Atos 2:24, o apóstolo Pedro pregou em seu discurso lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a seguindo, que Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Era impossível a morte reter o autor da vida, o autor da nossa vida, que nos dá a vida. João 5:26, Jesus Cristo disse, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha, meus queridos ouvintes, povo da fé, que mensagem gloriosa de Mateus 28:19. Mateus 28, 5-6, Mateus 28-19, que o Senhor tem falado de estar cooperando conosco. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eu vos tenho mandado, e eis que estou com vocês, com todos vós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Deus, glórias a Deus, meus amados ouvintes, glórias a Deus. Até o sábio Salomão, ele afirmou, glórias a Deus, em Eclesiastes 5:3, ele afirma que da muita ocupação vêm os sonhos, e que na multidão dos sonhos há a vaidade. Porém, Deus ainda fala com o homem por meio de sonhos. Pois, de acordo com a profecia, meus queridos, de Joel, acerca do derramamento do Espírito sobre toda a carne, aleluia, a profecia, as visões, os sonhos, ainda são meios que Deus usa nesta dispensação para falar conosco ou com a sua igreja, aleluia, amém? Que Deus o abençoe. Essa é uma palavra de reflexão para a sua vida, que fala da ressurreição de Cristo. Aleluia. E que a morte não pôde vencer. Pelo contrário, o vencedor da morte, Jesus Cristo, venceu a morte por nós. Nós temos que buscar Cristo com todas as nossas forças. Que Deus o abençoe vocês. Pegue essa mensagem da ressurreição de Cristo, porque Ele está com você, está conosco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e um shalom de paz.